Você sabe o que é apometria clínica? A apometria é uma ferramenta utilizada no tratamento dos bloqueios emocionais oriundos na vida atual ou em vidas passadas. Quando a apometria é realizada em consultório, ela se atém a ajudar o paciente em questões que envolvem o psiquismo humano, funcionando como uma terapia acelerada, por ser dinamizada em outras dimensões, atuando nos campos inconscientes do paciente. Quando um paciente nos procura, sabemos que ele traz consigo infinitas memórias armazenadas em arquivos conscienciais chamados de personalidades paralelas, que compõem o que chamamos de aglomerado psíquico. Imaginem o seguinte: o paciente que chega ao nosso consultório está representado em preto, como a personalidade vigente, ou seja, a personalidade do momento atual. Mas ele traz consigo diversas outras personalidades paralelas dele mesmo, criadas nessa vida, em cada momento impactante ou traumático da sua história. Cada vez que passamos por momentos marcantes em nossa vida, fabricamos personalidades ligadas àquelas impressões. Isso significa que estamos continuamente produzindo ou fabricando personalidades paralelas. Aqui no desenho, em vermelho, estão representadas as personalidades fabricadas nesta vida. São o que chamamos de subpersonalidades. Cada uma dessas subpersonalidades em vermelho, de alguma forma, interferem na personalidade vigente em preto, fazendo com que essa aqui central passe a adotar comportamentos emocionais ligados a essas memórias antigas. Não há como impedir essas dinâmicas de acontecer, porque isso é parte da fisiologia natural desse aglomerado psíquico. Porém, quando essas interferências de arquivos de memórias do passado desarmonizam exageradamente a personalidade vigente, aí sim, indica-se um tratamento de apometria para tratar as subpersonalidades em desarmonia excessiva, com o intuito de liberar a personalidade vigente daquelas interferências que não vêm dela. Reparem bem, tratar uma subpersonalidade não significa eliminar ou anular essa subpersonalidade. Não há como deletar uma personalidade de um aglomerado psíquico de um paciente. O que se faz é trazer essa subpersonalidade para um diálogo acolhedor, através de ferramentas apométricas, ajudando a diluir aquela carga emocional de dor, raiva, frustração, tristeza, justamente para que ela recupere o seu poder de discernimento. A dor distorce a realidade e o sofrimento muitas vezes subtrai nosso poder de ponderação. Quando ajudamos a diluir as cargas de dor e sofrimento de uma subpersonalidade, permitimos que ela naturalmente recupere a sua clareza e a lucidez. Com isso, aqueles registros dolorosos passam a ser ressignificados, trazendo imensa paz e harmonia ao paciente. Agora, olhem bem isso. Além das subpersonalidades formadas na vida atual, existem também as memórias de vidas passadas, que ficam armazenadas em estruturas conscienciais chamadas de múltiplas personalidades, desenhadas aqui em verde. Resumindo, subpersonalidades são personalidades criadas nessa vida, em vermelho, e múltiplas personalidades são as personalidades de vidas passadas, criadas em outros momentos existenciais. Resumindo, subpersonalidades são personalidades criadas nesta vida e múltiplas personalidades são personalidades de vidas passadas. Também é parte natural da fisiologia da alma que as múltiplas personalidades interfiram na personalidade vigente em preto. Contudo, se a interferência da múltipla personalidade na personalidade vigente for muito forte e causar reações desproporcionais de antipatias descontroladas entre pessoas, fobias, pânico, excessiva raiva, tristeza, isso precisa ser tratado. Esses sentimentos não pertencem à encarnação atual. Por isso, indicamos o tratamento de apometria para reharmonizar o paciente. Da mesma forma, não podemos deletar ou arrancar uma múltipla personalidade do aglomerado do indivíduo. Isso é parte da história de aprendizado dessa criatura ao longo da eternidade. Podemos sim retirarmos aquela consciência de vida passada do evento onde ela cristalizou, congelada na dor, mostrando que o tempo passou e que aquele mesmo espírito já vive inclusive uma outra proposta encarnatória.
Muitas vezes, essas múltiplas personalidades, mesmo sem mais possuir um corpo físico que utilizavam quando encarnadas, não têm a menor noção, a menor consciência que aquela experiência já se foi. E nem imagina que aquele cliente ali é parte do aglomerado psíquico dela mesmo que voltou para a Terra para viver novas experiências. E ficam, por isso, transmitindo para aquele paciente aqueles sugestionamentos desarmônicos que confundem, desarmonizam, instabilizam, configurando um quadro de auto-obsessão. Nesse caso, a apometria oferece ferramentas muito eficazes para descristalizar aquela múltipla do passado, aliviar a carga de dor acumulada e restituir o discernimento necessário. Prestem atenção, muitos de nossos automatismos comportamentais, vitimização, possessividade, reatividade, disputas, sentimentos de inferioridade, medos, tudo isso pode estar relacionado a essas personalidades paralelas. E de repetição em repetição, vamos nos acostumando com aquela condição de vítima, de abandonado ou com qualquer outro padrão. E após algumas vidas repetindo esse mesmo modelo, vamos nos afeiçoando com esse personagem da vítima, criando uma certa aderência com aquele desconforto que passa a fazer parte do nosso modelo de mundo como se fosse o jeito certo de se sentir. Ficamos emocionalmente aderidos a estes desconfortos, a esses padrões. Isso acontece porque nós criamos identidade com o padrão, mesmo que ele seja desagradável, porque ele se incrustou em nosso inconsciente. Por exemplo, essa identificação com a personagem do vitimizado faz com que o nosso campo energético emane vibrações inconscientes para o meio ao redor o tempo inteiro, até encontrar outras vibrações afins e que tendem a retornar ao emissor. E assim, vamos indo sem nos dar conta, atraindo outras situações que reforcem os velhos sentimentos, como no caso da vítima, criando um contexto encarnatório de reincidentes frustrações. Por quê? Porque a nossa parte consciente, que elabora, conversa, constata, pondera, corresponde a uma fração diminuta da mente, enquanto que o nosso inconsciente processa infinitas informações e emoções ocultas. É nesse inconsciente que está localizada uma espécie de antena, receptora e transmissora de sinais. Se essa antena está suja, impregnada de vibrações de vitimização, padrões de rejeição, de dor, ela necessariamente vai emanar sinais contaminados com esses padrões. E o universo irá invariavelmente trazer de volta para o paciente as mesmas energias adoecidas em forma de circunstâncias, situações e pessoas que reforcem a ideia da vítima na vida dessa pessoa. Ao longo do atendimento apométrico, essa antena vai sendo higienizada gradualmente, na medida que o paciente toma consciência das suas deficiências internas e manifesta a vontade genuína de mudar, de se libertar. Como isso funciona? O terapeuta se conecta ao campo vibracional do cliente e, através da técnica apométrica, canaliza uma personalidade para que o cliente possa observar. Na medida em que o terapeuta dá voz a uma determinada personalidade, o paciente começa a entender como e por que ele se sente daquela maneira. Ao longo do atendimento apométrico, essa antena vai sendo higienizada gradualmente, na medida que o paciente toma consciência das suas deficiências internas e manifesta sua vontade genuína de mudar, de se libertar. Na canalização, o terapeuta fala, gestualiza tal como o paciente, dando ao indivíduo a oportunidade de ouvir suas próprias confissões através de um interlocutor, nesse caso, o próprio terapeuta. O paciente vai sendo informado dos sentimentos predominantes que podem estar escondidos por trás de algumas desculpas, de algumas artimanhas da mente e do ego que nos impedem de ver a realidade por detrás dos véus. Depois, localiza-se em que experiências pretéritas essas emoções se originaram e como elas se refletem no momento presente. Consequentemente, vai ocorrendo uma espécie de despressurização da câmara áurica, pois aquelas emoções tóxicas vão sendo esvaziadas do campo energético do paciente, causando uma sensação de alívio profundo. Percebam que, quando aquela narrativa é feita pelo terapeuta com as informações relevantes, o paciente também tem a oportunidade de tomar consciência de quais elementos do passado ainda são reproduzidos
no presente. Com isso, dispara-se um profundo processo de autoconhecimento. O indivíduo se empodera das características que lhe são úteis e reflete sobre as características que são contraproducentes para a sua evolução. Essa tomada de consciência é fundamental para irmos afrouxando as resistências silenciosas que nos impedem de agir com honestidade emocional. É um processo gradual que exige determinação em mudar. Na verdade, determinação em se libertar de padrões aprisionadores e limitantes. Afinal, estamos há milhares de vidas imersos em nossos automatismos, flutuantes em nossa inconsciência existencial. Numa visão mais ampla, o atendimento apométrico é integral, pois acolhe o indivíduo em toda a sua complexidade e, por isso, opera e trata em dimensões plurais. Durante um atendimento, a consciência do terapeuta precisa estar ancorada numa matriz de amor, que tem inteligência própria, tem seus exércitos, que dinamizam as energias sagradas atuando em vários níveis do ser. Entretanto, apesar da terapia utilizar de recursos externos como medida de alívio e facilitação, ela sempre orientará o paciente a encontrar em seu mundo interno a cura verdadeira para libertar-se da dor. Recursos externos apoiam. Cura é uma construção. Eu sou Fernanda Gunning, psicoterapeuta, terapeuta de constelações familiares, de apometria clínica, de experiência somática, coach e facilitadora do curso de apometria clínica aqui do Espaço Mirage.